2020 marca a chegada de uma nova geração de videogames. Então você que estava desde 2013 esperando por esse momento, comemore que esse momento é seu e nesse vídeo eu vou falar do jeito simples para que todo mundo entenda. Se você está querendo ver termos técnicos, você já deve ter visto em outros vídeos, não precisava outro vídeo igual falando a mesma coisa. Então assiste que vai te ajudar, com certeza. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra para falar de um jeito diferente da chegada da nova geração de videogames, simplificando PlayStation 5 e Xbox Series X, que são os videogames que vão chegar em novembro de 2020 em todo o mundo, grande parte do mundo, incluindo o Brasil. E aí você já deve ter ouvido, você que tem filho principalmente, será que vale a pena comprar um videogame novo? Será que vale a pena comprar um videogame antigo? Eu vou falar sobre isso para você hoje e sem enrolar, sem ficar em cima do muro. Você vai ver que eu vou opinar real e vou tentar trazer para você o máximo de informações de um jeito simples, porque por aí você vê um monte de gente falando termos técnicos que você que trabalha em horário comercial não tem tempo de entender, certo? Então vamos lá. O PlayStation 5 virá em duas versões, o Xbox Series X virá em duas versões, mas não são versões equivalentes. No caso do PlayStation, as duas versões têm o mesmo poder de processamento, a diferença é que uma delas é mais barata porque ela não tem entrada de disco, só tem a versão digital para você fazer o download dos jogos. Eu acredito que hoje é pouca quantidade de pessoas que realmente compram discos, né? A maioria das pessoas baixam o jogo pela loja do videogame mesmo. Então, se você não é aquela pessoa que faz muita questão de colecionar discos, colecionar capinhas de jogos, pode ser melhor para você comprar a versão do PlayStation 5 que vem sem entrada, sem o leitor de discos, porque ela vai ser mais barata. Eu não vou falar de preços nesse vídeo, porque o vídeo pode ficar desatualizado em pouco tempo, porque o preço vai variar de um mês para o outro. Certamente, já no lançamento, os preços vão ser diferentes do que os que estão sendo anunciados hoje. Então vamos fazer o seguinte, aqui na descrição eu vou deixar o link para você ver o preço lá na loja da Amazon, certo? Que é uma ótima loja de referência. Clica se você quiser comprar por esse link, você acaba até colaborando aqui com o canal. Muito bem, no caso do Xbox Series X também há duas versões no momento anunciadas, porém existe uma diferença de processamento entre elas, sendo que a versão superior chama-se Xbox Series X e tem uma outra versão que se chama Xbox Series S. A versão S tem um processamento significativamente menor que a versão X. Ah, então quer dizer que o Xbox está lançando um videogame bom e um videogame ruim? Não, de forma alguma. São dois ótimos videogames. Os dois vão rodar os mesmos jogos, os mesmos equipamentos poderão ser acoplados a eles sem problema. A diferença é que o Xbox Series X é um monstro. Ele é muito superior, tecnicamente falando, inclusive ao PlayStation 5. Porém, ele vai ser mais caro também. Eu acredito que seja até mais caro que o PlayStation 5, mas é uma diferença de preço pequena. Já o Xbox Series X vai ser um videogame com um ótimo poder de processamento, é a nova geração, mas um pouquinho mais limitada, principalmente pela questão do custo. Porque como a gente sabe, quando entra uma nova geração de videogames, quando atualiza-se essa geração, os videogames são muito caros. E ultimamente eles têm permanecido caros, mesmo depois que eles já estão antigos. Se você for comprar um PlayStation 4, que é da geração anterior, ou Xbox One, que é da geração anterior, ainda é muito caro. Então, a Microsoft criou o Xbox Series S, que é um pouquinho mais simples, entre aspas, e ele é mais barato que todos os outros. Mais barato que o PlayStation 5, mais barato que o Xbox Series X. Ele realmente é mais barato, mas ele não vai ter todo aquele poder de processamento. Não quer dizer que ele vá limitar a geração. Não quer dizer que você vai estar com um videogame desatualizado. Até porque para você ter todos os benefícios desta nova geração, você precisa ter uma televisão que esteja adaptada para todos esses benefícios. Uma televisão que tenha 4K, uma televisão que tenha recursos Dolby, que tenha recursos HDR10, que tenha recursos, sabe, recursos que muitas vezes você nem sabe que existem, mas eles existem, e se você não tem a sua televisão com esses recursos, e geralmente essas televisões são muito mais caras do que aquelas televisões de entrada, não vai adiantar nada você comprar o videogame mais caro que vai chegar na sua casa, você não vai conseguir usufruir de tudo que ele oferece. Você vai usufruir, claro, dos gráficos da nova geração, daquela coisa toda, mas limitadamente. Então por isso considere muito o Xbox Series S, que é bem mais barato e que não vai exigir tanto da sua televisão, mas mesmo assim você vai ter uma significativa melhoria em relação ao que você vê hoje no Xbox One e no PlayStation 4. Nós estamos falando de novos videogames. Agora eu vou aproveitar para falar com aquelas pessoas que falam que é melhor ter um computador do que ter um videogame. De fato, quando você monta um computador para jogar, é melhor porque o computador ele não tem limite. Quanto mais você fizer upgrades, quanto mais você melhorar as peças do seu computador ali, a placa de vídeo,
vídeo, né, a memória RAM, processador, tudo isso, mais qualidade gráfica você vai dar aos seus jogos. Porém, você tem que ficar ciente que esses upgrades no computador são muito caros. Por exemplo, um videogame dessa nova geração vai custar em média R$5.000, é o preço sugerido de lançamento. Tô falando dos mais caros. O computador, para você ter um rendimento parecido, você vai gastar pelo menos uns R$8.000. Então você tem que considerar que o computador ele não é um videogame, ele é um produto de produtividade. Você pode usar para jogar, pode usar para se informar, pode usar para estudar, pode usar para se divertir. Então ele tem outras funções, portanto ele é mais caro porque ele vai te ajudar em outras funções. Eu só recomendo que você monte um computador em dois cenários. O primeiro cenário é se você tiver muito dinheiro sobrando. E o segundo cenário é se você usa o computador para trabalho. Se você não usa o computador para trabalho e se você não tem dinheiro sobrando, compra o videogame que você vai se dar melhor, certo? Não tem dúvida. Agora vamos tentar ser um pouco mais enfáticos, mas antes eu te peço para clicar aqui no like. Se você não clicou, por favor, me ajuda com o like, se inscreve para não perder dicas como essa. Tem dica nova segunda, quarta e sexta aqui para você. E também, se você quiser R$10 para recarregar seu celular de graça, tem um cupom aqui na descrição, você pega e recarrega agora sem pagar nada. Antes de você escolher se você quer ir pro lado azul PlayStation ou pro lado verde Xbox, você precisa ter em mente que alguns jogos são exclusivos. Então tem jogos que você joga nos dois videogames: FIFA, PES, Far Cry, Assassin's Creed, Rocket League, Fortnite. Tem jogos que você vai conseguir jogar em qualquer videogame que você comprar, que são a maioria dos jogos, inclusive. Porém, você tem que se atentar ao fato de que alguns jogos são exclusivos. Então, se você gosta de jogos como Gran Turismo, The Last of Us, God of War, Horizon Zero Dawn, esses jogos são exclusivos de PlayStation, pelo menos momentaneamente. Agora, se você gosta de jogos como Forza Motorsport, Forza Horizon, Gears of War, Halo, aí você tem que ir pro lado verde da força, o Xbox. Então você presta bem atenção nos jogos que são exclusivos, porque os jogos exclusivos às vezes fazem com que a gente compre um videogame, porque se você quer jogar certo jogo, não adianta você comprar um videogame que não tem esse jogo. Porém, você tem que ter em mente que às vezes o jogo exclusivo de hoje pode ser o jogo multiplataforma de amanhã. Já aconteceu muitas vezes. Por exemplo, aquele jogo Crash Bandicoot. O Crash era tido como mascote do PlayStation na minha geração de PlayStation 1. E hoje em dia ele tá no PlayStation e no Xbox. Assim acontece com muitos jogos. Às vezes esses jogos são lançados por uma plataforma, depois eles são distribuídos nas outras. O Tomb Raider às vezes é lançado exclusivamente para Xbox, depois ele vai para o PlayStation também. Depende muito, você tem que ver isso na época do lançamento. Tem jogos e jogos, então você fica atento nessa questão dos exclusivos, mas não fica muito preocupado com isso, porque a maioria dos jogos são multiplataforma, mas alguns jogos são exclusivos. E agora é que vem o grande tiro do gato. Que expressão estranha, tiro do gato. Mas enfim, agora que eu vou sair de cima do muro, eu vou comprar, mesmo que você tenha enjoado de me ver aqui com a camisetinha do PlayStation, vou comprar o Xbox. Por quê? Primeiro que o Xbox tem serviços melhores. O Xbox investe mais. O PlayStation tem uma coisa que o Xbox não tem, que é a grife. É mais bonito você falar que tem um PlayStation, porque PlayStation é uma marca mais antiga, é uma marca mais consolidada, ele tem um nome melhor, ele tem mais grife, como eu falei. Mas o Xbox tem investido muito mais. O Xbox tem comprado estúdios enormes, o Xbox tem montado uma base incrível e tá lançando serviços maravilhosos, como por exemplo o Xbox Game Pass, que é uma coisa que só tem para Xbox e que funciona da seguinte forma: você paga uma mensalidade, que é um preço ali parecido com o que você paga da Netflix, por exemplo, e aí você tem um acesso a mais de 100 jogos que você pode jogar no seu Xbox sem precisar comprar esses jogos. Por quê? Quando você compra um videogame, você tem que lembrar que você tem que comprar os jogos também, e os jogos não são baratos, principalmente nesse momento que o dólar tá super alto. Então provavelmente um jogo nessa nova geração vai custar na base de R$350. Você tem R$350 para comprar um jogo? Pois é. Então se você não tá querendo se preocupar muito em comprar jogos, você pode comprar o Xbox e assinar o Xbox Game Pass, que custa aí na base do preço da Netflix por mês, e você pode então ter acesso a uma vasta biblioteca com mais de 100 jogos, que você pode baixar esses jogos e jogar tranquilamente, completamente. Enquanto você for assinante desse serviço, você pode jogar. Esses jogos do catálogo são rotativos, então todo mês alguns jogos antigos saem, jogos novos entram, para que você sempre tenha uma variedade de jogos. E aí tem jogo para toda a família, tem desde os jogos mais simples, que você pode jogar em família, com criança, jogo de tabuleiro, até jogos complexos, jogos super famosos, jogos de corrida, de futebol, jogos de ação, de guerra, de tiro, jogos para todos os gostos. E mais, o Xbox se aliou com a Electronic Arts, que é uma das maiores desenvolvedoras, distribuidoras de jogos do mundo. A Electronic Arts que cria, dentre outros, jogos como FIFA, que é o supra-sumo do futebol na visão da maioria dos jogadores, e também o Need for Speed, que é um jogo de corrida muito aclamado há muitos anos. Então agora que a Electronic Arts se aliou
aliou com a Microsoft, quer dizer que o Game Pass vai ter muitos jogos que já tinha e vai contar também com esses campeões de venda, FIFA, Need for Speed, enfim, esses jogos da Electronic Arts também poderão estar no Game Pass. Outra coisa muito legal desse Game Pass é que os jogos que são dos estúdios da Microsoft, por exemplo, Forza, Gears of War, Halo, entre outros, esses jogos são disponibilizados no catálogo do Game Pass no exato dia do lançamento. Então o jogo vai ser lançado hoje, já está disponível para você jogar, você que é assinante do Game Pass. Por quê? Porque o Game Pass, os jogos geralmente eles entram depois de um tempo que eles já foram lançados. Os jogos de outras produtoras. Mas no caso dos jogos da Microsoft, os jogos entram instantaneamente com o dia do lançamento. Então por tudo isso, pelo custo do serviço Xbox Game Pass ser muito baixo pelo que ele oferece, eu vou de Xbox. Porém, o PlayStation tem um recurso similar, que é o PS Now, que funciona de uma forma um pouco diferente do Xbox Game Pass, que o jogo você não pode baixar no PlayStation, você tem que jogar por streaming. E mais, o PS Now não está disponível no Brasil. Então para você usar esse serviço, ou você tem que morar fora do Brasil, ou você vai ter que fazer alguma gambiarra que vai expor seu videogame ao risco de hackers, né? Então, por favor, não. Só compra o PlayStation no caso de você querer muito jogar os exclusivos de PlayStation, ou se você faz muita questão da grife do nome PlayStation, se você é fã do PlayStation, você vai comprar o PlayStation, ou se você tá com dinheiro sobrando e você tá nem aí se o jogo é caro ou não. Em outro caso, se você gosta de videogame, mas não tá preocupado com a grife do nome, se você quer ter os melhores serviços pelos melhores custos, se você quer ter uma biblioteca de jogos enorme, pagando preço baixo, uma biblioteca rotativa com grandes nomes dos jogos, vá de Xbox que você não vai se arrepender. Então você tem a opção do PlayStation, do Xbox, eu vou no Xbox por causa dos serviços e dos jogos do Xbox Game Pass. Mas eu tenho amigos que vão comprar o PlayStation porque são fãs da grife e também dos jogos exclusivos que para alguns são melhores no PlayStation. Porém, a Microsoft está comprando muitas produtoras de jogos muito famosos, muito queridos, por exemplo, a última aquisição da Bethesda, da empresa que mantém a Bethesda e vários outros estúdios. Então, jogos como Fallout, The Elder Scrolls, entre outros grandes clássicos, agora são da Microsoft. E esses jogos podem se tornar exclusivos do Xbox, ou não. Vamos ver então no futuro. Mas esta é a minha opinião e agora eu quero saber a sua. Você que está me assistindo aí, você vai comprar o Xbox ou vai comprar o PlayStation? Lembrando que aqui na descrição tem o link, que os videogames ainda não estão sendo vendidos, ainda não foram lançados, mas dá uma olhada aí na descrição. Se tiver o link aí, você clica, já compra e já parte pro abraço aí, já me convida para jogar online, tá? A minha gamer tag no Xbox é essa aqui, ó, AlexSCD. O meu nome de usuário do PlayStation eu não lembro, que faz muito tempo que eu não jogo, tá bom? Então, era isso que eu tinha pra te falar hoje. Espero que você tenha gostado. Se não gostou também, desculpa. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você. Tchau.